vai? Tudo bom? A gente já vai começar a fazer os exercícios. Nesse vídeo tem exercício de Física e de Química. Mas antes, aquele aviso que também é importante, que diz o seguinte: não estude só exatas. Você vai fazer vestibular? Vai fazer concurso? Não estude só exatas. Estude as outras matérias também, tá? Você tem que dominar as organelas, como é que funcionam as organelas celulares, tem que dominar uma parte do reino vegetal, tá? Xilema, floema, biomas, ecossistema, entendeu? Como é que funcionam os processos digestivos, sistemas reprodutivos, cromossômicos, tem coisa pra caramba para estudar. De geografia, no mínimo você tem que saber como é que funciona a geografia do seu estado, né? O clima, a vegetação. Depois você pode até se dar o luxo de esquecer, mas para a prova você tem que saber como é que funciona o clima do seu estado, tá? Geopolítica, não pode esquecer de geopolítica. Os Estados Unidos ainda continua sendo uma das grandes potências mundiais, tem que entender como é que isso funciona no quadro mundial, tá? O mundo ainda continua tendo conflitos na área do Oriente Médio. A gente tem a ascensão de uma potência aí, que é a China, ok? Não pode esquecer disso aí, tá? Além da pobreza que assola o planeta. Isso sempre você precisa estar sabendo como é que funciona isso aí. De história, vixe, de história tem um monte de coisa. Você precisa entender o mundo grego, precisa entender o Império Romano, o Império Bizantino, o processo que se deu durante o feudalismo, o impacto que teve na sociedade, no comportamento das sociedades, né, da época. Depois você migra para a industrialização, tá? Para os comércios, para a nova relação de comércio mundial. Isso é importante saber. No âmbito nacional, tem que saber como é que foi a nossa relação histórica no período do descobrimento, né? O processo complicado que foi o imperialismo, depois o processo que foi a transição para a república, né? Grandes nomes como Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, enfim, né? O processo de democratização. É muita coisa, gente, é muita coisa para você estudar, você não pode vacilar. E só ficar em matemática, física e química não vai te ajudar, então você tem que estudar as outras matérias, tá? Hoje eu quero dar uma dica de literatura. A literatura você tem que dominar as características de cada período literário, né? Mas também tem que ler as obras relacionadas. E a instituição onde você vai fazer a prova do vestibular vai te pedir a leitura de algumas obras. Quando eu fiz o vestibular, né, um dos vestibulares pediu esse livro que eu vou apresentar agora, que é do Aloysio Azevedo, Obra Naturalista. Talvez você já conheça, O Cortiço. Nossa, eu curti pra caramba ler O Cortiço, gente. Gostei mesmo, tá? Nas minhas palavras, se eu definisse o naturalismo, que é o período onde se encaixa essa obra, eu diria que ele é visceral e ele joga a realidade na nossa cara, tá? E o Aloysio, ele constrói os personagens, a relação dos personagens com o ambiente de uma maneira muito bacana, sabe? Muito envolvente. A leitura não é difícil, tá? É um livro curtinho, aqui ó, curtinho, não tem muitas páginas, tá bom? E, enfim, eu gostei e estou recomendando que você leia O Cortiço, tá ok? Tem um filme também. De repente, se você vê o filme, isso ajuda a construir imagens quando você estiver lendo a obra, tá? Então vamos lá para os exercícios. Não esqueça de estudar as outras matérias. Quatro esferas metálicas e maciças
E1, E2, E3 e E4, todas com a mesma massa, são colocadas simultaneamente no interior de um recipiente contendo água em ebulição. A tabela abaixo indica o calor específico e a massa específica do metal que constitui cada esfera. Aí tem a tabela. Alumínio é a esfera 1, ferro é a esfera 2, níquel é a esfera 3 e cobre é a esfera 4. Existe uma coluna de calor específico e uma coluna de massa específica para cada elemento. Atingindo o equilíbrio térmico, essas esferas são retiradas da água e colocadas imediatamente na superfície de um grande bloco de gelo que se encontra na temperatura de fusão. A esfera que fundir a maior quantidade de gelo e a esfera que produzir a cavidade de menor diâmetro no bloco de gelo são, respectivamente, e aí tem as alternativas: A, esfera E3, E4, B, E2, E4, C, E1, E3 e D, E1, E2. Vamos demonstrar que a alternativa procurada é a alternativa C. Eu fiz aqui a representação de 4 esferas com a mesma massa, mas eu tomei o cuidado de construir as esferas com volumes diferentes. E por quê? Porque o fato delas terem a mesma massa não significa que elas devam ter o mesmo volume, certo? Não é exigência. Elas podem ter a mesma massa, porém os volumes dela, de cada uma, pode ser um diferente dos demais, tá? Peguei essas esferas metálicas e coloquei dentro de um recipiente com água em ebulição. Qual a temperatura de ebulição da água? 100 graus Celsius se estiver no nível do mar. E aí esse valor vai diminuindo a partir do momento que a altitude vai aumentando, tá? Consulta a teoria para mais informações. Aqui a gente vê o seguinte: quando as esferas entram em contato com a água em ebulição, elas realizam troca de calor entre as esferas e entre o líquido. Então, no sistema, o equilíbrio é atingido quando a quantidade de calor 1 é igual a 2, igual a 3, igual a 4, igual a 5. Vamos supor que essa quantidade de calor aqui seja do líquido. Tá? Bom, aí eu pego essas esferas com quantidade de calor equilibrada aqui dentro, tiro da água e coloco em cima de um grande bloco de gelo, tá bom? O fato de elas estarem em equilíbrio, o calor delas estar em equilíbrio, não significa que elas vão transferir a mesma quantidade de calor para o gelo. Cada material aqui, de cada esfera, possui quantidade de calor de transferência diferente. Veja que na tabela que foi fornecida, a gente possui calores específicos distintos. Ou seja, qual dessas esferas estará transferindo mais calor para o gelo? Isso para a gente é importante, porque a primeira pergunta diz o seguinte: qual a esfera que fundiu a maior quantidade de gelo? Ora, a esfera que fundir a maior quantidade de gelo, primeiro pode ser qualquer uma dessas daqui. Mas a que eu sei é o seguinte: a que transferir mais calor para o gelo, ao ponto de ele mudar de estado e depois virar água, é a esfera que eu estou procurando. Então, se essa transferir mais calor, é a que vai fundir mais gelo. Mas essa daqui também
pode estar transferindo mais calor. Então é essa que vai fundir mais o gelo, certo? Como é que a gente desempata isso daí? Olhando para a tabela, para os calores específicos. Veja lá. Na tabela, a gente tem uma coluna de calor específico que indica que eu tenho uma certa quantidade de calor para cada grau Celsius. E qual dessas esferas, qual desses tipos de esferas está transferindo mais calor por grau Celsius? Evidentemente é o alumínio, olha lá, 0,215. Qual está transferindo menos? O cobre, com 0,093 calorias para cada grau Celsius. Então é a esfera de alumínio representada pela letra E1 que está fundindo mais o gelo. E isso está na alternativa. Em qual alternativa? Na alternativa C. Na C e na D. Ok? Então as alternativas A e B podem ser descartadas. Tá? Eu fui aqui, voltando, aqui eu fiz um esqueminha onde eu mostro que quanto mais calor, maior a fusão, certo? Derrete mais, tá? Então, beleza, já sabemos que é a esfera E1 que está fazendo o maior estrago no gelo. Agora vamos ver a esfera que produz a cavidade com menor diâmetro. Bom, a que produz cavidade com menor diâmetro, a gente vê que é essa daqui, certo? Vamos tentar identificar que esfera é essa, tá? Agora a gente vai trabalhar com a última coluna da tabela fornecida, a de massa específica. Massa específica trata do que? Densidade, relação que ocorre bastante no conteúdo do ensino médio. Densidade, massa sobre volume, massa sobre volume, massa sobre volume, tá? A massa, no caso aí, está em gramas e o volume está em centímetro cúbico. Para você analisar o diâmetro, você tem que olhar para a densidade? Não. Tem que olhar para a massa? Não. Então vai ter que olhar para o volume. O volume é que vai estar trabalhando com diâmetros, certo? Então eu vou isolar a variável volume nessa relação. E aí eu chego que volume é igual a massa sobre diâmetro, tá? E aí você tem que considerar o seguinte: quanto maior for o diâmetro, menor será o volume, certo? Da mesma maneira, quanto menor for o diâmetro, maior será o volume. Nos interessa, eu falei diâmetro aqui, né? Não é diâmetro, é densidade. Perdão. Vou repetir o raciocínio. Quanto maior for a densidade, menor será o volume. E quanto menor for a densidade, maior será o volume, tá? Eu espero que isso tenha ficado entendido. Eu acho que troquei a palavra aqui, eu posso estar enganado, mas é densidade, tá? Então, dito isso, a gente tem que procurar o quê? Entender essa relação. Quanto maior for a densidade, menor será o volume e, portanto, menor será o diâmetro. Ok? Na tabela, a última coluna me fornece o quê? Densidade. Onde está a maior densidade para eu automaticamente saber qual é o menor diâmetro? E a gente vê lá que o primeiro valor de 2,7 é da esfera 1, não é a maior densidade. 7,8 é da esfera 2, também não é a maior densidade. 8,9 é da esfera 4, não é a maior densidade. E 10,5 da esfera E3,
que portanto é a maior densidade. Se a esfera de níquel, que é a esfera 3, possui a maior densidade, então ela possui o menor volume e, portanto, o menor diâmetro. Olha, aqui ó, maior densidade, menor volume. Aumenta a densidade, diminui o volume e o diâmetro está relacionado com o volume, diminui o diâmetro, certo? Então, a esfera que nós estamos procurando é a esfera E3. Essa aqui é a esfera E3 e ela é a que possui o menor diâmetro. Nas alternativas, então, a gente está buscando a alternativa que possua na resposta E1 e E3, e é a alternativa C. Num calorímetro equivalente a 100 gramas de água, estão 800 gramas de água a 80 graus Celsius. A quantidade de água a 20 graus Celsius que deve ser adicionada a fim de que a mistura tenha uma temperatura de equilíbrio de 40 graus Celsius é igual a... Segue as alternativas. A, 800 gramas, B, 1000 gramas, C, 1600 gramas, ou D, 1800 gramas, ou E, 2000 gramas. Essa é mais uma daquelas questões que você precisa visualizar o que está acontecendo para você entender e a partir da compreensão você gerar dados para desenvolver a sua solução, tá? Então, o que eu fiz? Eu primeiro desenhei o calorímetro. A questão fala que eu preciso de um calorímetro equivalente a 100 gramas de água. Veja, o calorímetro está aqui, tá? Ele equivale a uma massa de 100 gramas. Esse calorímetro aqui tem 100 gramas? Não sei. Eu sei que ele equivale a 100 gramas. Tá? A capacidade dele, a propriedade dele, vamos supor que eu não soubesse qual é esse material aqui. Tá? Pode ser um material leve, tal, mais pesado, mas a característica dele é que ele equivale a 100 gramas. Talvez ele até tenha 100 gramas, tá? Mas o que interessa é que ele equivale a 100 gramas do quê? De água. Se ele equivale a 100 gramas de água, então o calor específico é de 1 caloria para grau Celsius, que é o calor específico da água, certo? Ele fala que esse calorímetro equivalente a 100 gramas de água está contendo uma massa de água a 80 graus Celsius. Qual é essa massa de água? 800 gramas de água. Então, dentro do calorímetro, eu consigo colocar 800 gramas de água e se é água, eu tenho um calor específico da água, que é 1 caloria por grau Celsius. Bom, então eu já tenho 100 gramas equivalente à água do calorímetro. Mesmo calor específico. Adiciono 800 gramas de água. Mesmo calor específico. A uma temperatura o quê? De 80 graus Celsius. Certo? Tá aí, ó. Ambos possuem a mesma temperatura, certo? Calorímetro e essa massa de água de 800 gramas. Tá? Então,
Ok, essa é a representação, certo? Calorímetro e 800 gramas de água, tá? Aí o problema diz o seguinte: eu vou fornecer uma massa de água que eu não sei qual é essa massa de água ainda, que eu não sei qual é, e essa massa de água ela vai estar a 20 graus Celsius, tá? Aí o que eu fiz? Eu fiz uma terceira representação aqui, onde eu coloquei uma massa total por suposição, igual a 2.000 gramas. Por que 2.000 gramas? Porque esse é o maior valor das alternativas. E esse valor pertence às alternativas. Então, seja lá qual for a quantidade de água a 20 graus Celsius, pode ser menor ou igual a 2.000 gramas. Tá? Isso aqui é um caninho que eu desenhei, mostrando que a água desse recipiente vai estar passando para o calorímetro, tá? Ou seja, está transferindo a massa de água de 20 graus Celsius para o calorímetro, certo? Tá. Aí, o exercício pede o seguinte: ele pede qual é a massa dessa água, né, que está sendo transferida, sobre a seguinte condição: vai ocorrer a mistura entre essa quantidade de água que está chegando e no calorímetro, e é que já tinha, tá? E nessa mistura eu vou ter uma outra temperatura, ok? Eu vou ter uma outra temperatura, e essa outra temperatura equivale a 40 graus Celsius, tá? Então tá aqui a representação. Antes eu quero voltar e fazer uma observação, frisar bem esses dados aqui. Eu tenho uma quantidade de água que está dentro dessas 2.000 gramas que está sendo transferida para o calorímetro, tá? Se é água, tem o mesmo calor específico da água, que é 1 caloria por grau Celsius. E a temperatura inicial é de 20 graus Celsius. Olha que a temperatura de 20 graus Celsius inicial dessa quantidade de água é diferente dessa. Aqui, ó, é 80 e aqui é 20 graus, certo? Ok, mas o exercício diz que a mistura dessas duas massas de água vai chegar em 40 graus Celsius. Pô, então eu já posso saber o seguinte: vai rolar uma variação de temperatura de 80 graus Celsius para 40 graus Celsius para a primeira quantidade de massa, e uma segunda variação de temperatura de 20 graus Celsius para 40 graus Celsius para essa segunda quantidade de massa aqui, certo? Bom, pela lei de calor, eu vou tentar encontrar essa massa aqui pelo equilíbrio da quantidade de calor, né? Da mistura, porque elas vão entrar em contato. Essas massas, cada uma possui um calor especificado, determinado, né? Porque olha aqui, ó, tenho massa, tenho calor específico, tenho temperatura inicial e temperatura final. Então eu posso estipular um quimacete aqui e encontrar a quantidade de calor para essa água, essa massa aqui. E também eu tenho um quimacete aqui, porque seja lá qual for a massa de água desse recipiente que vai para o outro, que vai para o calorímetro, é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, onde eu tenho a temperatura inicial e a temperatura final, certo? Então eu vou somar essas quantidades de calor das duas massas, dessa aqui inicialmente e dessa daqui, que é o que eu quero achar, e vou igualar a zero, né? Porque é a condição de equilíbrio, tá? Então vamos lá. Então eu vou ter quantidade de calor 1 mais quantidade de calor 2 igual a zero. Como eu defino a minha quantidade de calor 1? É a massa inicial de água, do calorímetro, melhor dizendo, mais a massa inicial de água, que é 800 gramas. Então,
eu tenho 100 para um, 800 para o outro, certo? Calor específico é o da água. Variação de temperatura inicial. Variou de 80 para 40 graus, então caiu a temperatura. Então eu vou ter 40 menos 80 aqui. A massa 3, que massa 3 é essa? A massa 3 é a massa, né, que relaciona-se com a segunda quantidade de calor. E é a massa 3 de água que eu quero obter, certo? Sei qual é o valor dessa massa? Não sei. Sei o calor específico? Sei. É o da água, é 1. Conheço a variação de temperatura? Sim, conheço essa variação de temperatura. Ela começa em 20, termina em 40, certo? E aí eu igualo a soma a zero. Por quê? Porque as quantidades de calor de cada material vão entrar em equilíbrio, certo? Cada massa do mesmo material, né? Estamos falando aqui só de água, né? Porque mesmo o calorímetro, ele é um equivalente em água, tá? Então vamos lá. Somei as massas do primeiro sistema, deu 100, 800, 900. Primeira variação de temperatura é 40 menos 80, menos 40. A massa 3 eu ainda não sei, só sei a variação de temperatura do segundo sistema. 40 menos 20, 20, certo? Então, ok, já tem aqui a expressão que vai definir a minha massa 3. Igualei aqui a zero. Aqui eu resolvo o produto, tá? Vai dar um valor negativo, porque positivo com negativo, negativo. E aí eu vou passar o valor para o outro lado, né? Com sinal invertido, tá? Que valor é esse? Menos 36 mil, tá? Menos 36 mil, eu vou passar para o outro lado com o sinal invertido. Aí eu vou pegar esse valor de 20 que está multiplicando o valor da massa e vou passar para o outro lado dividindo. Quando eu dividir 36 mil por 20, eu vou chegar em 1.800, que é o valor da massa 3, não é? Que é 1.800 gramas. Essa massa 3 corresponde a essa massa de água que inicialmente a 20 graus Celsius foi inserida no calorímetro, interagiu com a água e o equivalente à água do calorímetro e chegou na temperatura final de 40 graus Celsius, certo? Portanto, das respostas, a alternativa que contém para a massa de água a 20 graus Celsius iniciais é 1.800 gramas. De 1.800 gramas, perdão, é a alternativa D, tá? Então, quero fazer um comentário aqui, ó. Daquelas 2.000 gramas a 20 graus Celsius, 1.800 gramas tiveram que ir para o calorímetro para atingir essa temperatura aqui, tá? As outras 200 gramas restantes não foram necessárias, tá? Alternativa D como resposta. A energia necessária para fundir 1 grama de gelo a 0 graus Celsius é 80 vezes maior que a energia necessária para elevar de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Coloca-se um bloco de gelo a 0 graus Celsius dentro de um recipiente termicamente isolante, fornecendo-se a seguir calor a uma taxa constante. Transcorrido um certo intervalo de tempo, observa-se o término da fusão completa do bloco de gelo. Após um novo intervalo de tempo, igual à metade do anterior, a temperatura da água em graus Celsius será... E aí temos as alternativas A, B, C, D e E. Vamos demonstrar que a resposta é a alternativa B.
Certo. A primeira parte do enunciado passa duas informações. Existe uma quantidade de energia que está sendo aplicada ao gelo para ele fundir. E também existe uma certa quantidade de energia que está sendo aplicada à água para variar a sua temperatura em 1 grau. A relação entre essas duas energias é a seguinte: a energia que está sendo aplicada à fusão do gelo é 80 vezes maior do que a energia aplicada para a variação de temperatura da água. Tá? Se a gente está falando de fusão de gelo, então a gente está falando de mudança de estado. Portanto, esse valor aí de 80 vezes, você vai concluir que ele se refere ao calor latente de fusão do gelo, que é de 80 calorias por grama. Tá? Aí, seguindo, o que eu faço? Eu pego uma barra de gelo, coloco dentro de um recipiente com tampa e aplico nele uma quantidade de calor. Essa quantidade de calor ela é constante em todo o processo que vai ser analisado. Tá? Então, a temperatura aqui do gelo aumenta até 0 graus Celsius. Numa segunda etapa, ele começa a mudar de estado, vai virar de gelo para líquido. E depois que completa esse processo, ele ainda continua recebendo a mesma quantidade de calor, só que como a mudança de estado já ocorreu, agora a água vai começar a sofrer variação de temperatura até um valor X qualquer que eu não sei qual é, tá? X, Y, vai aumentar a temperatura até o ponto em que chegar na próxima mudança de estado, certo? Beleza. Aqui embaixo eu fiz uma representação. Temos aqui, né, que nós havíamos dito inicialmente, que o gelo tinha uma temperatura, começou a receber o calor 1, começou a variar sua temperatura, chegou em 0 graus Celsius. Ainda com a mesma quantidade de calor sendo aplicada, começa a mudar o seu estado físico de sólido para líquido. Tá? Então aqui a temperatura permanece constante. Esse gráfico aqui é de temperatura, tá? É de temperatura. Sua temperatura permanece constante. Aqui, ó, ela chegou no estado líquido e ainda continua a 0 graus Celsius, mas já terminou todo o processo de transformação, né, de sólido para líquido. Agora ela vai começar a sofrer variação de temperatura. O calor aplicado para essa variação de temperatura é igual ao calor anterior de mudança de estado, porque esse calor desde o início continua sendo constante. Tá? A pergunta do enunciado diz o seguinte: qual que é a temperatura da água quando foi alcançado um tempo que é metade do tempo utilizado na etapa anterior, que no caso é a mudança de estado, tá? Então, para você resolver identificar o valor da temperatura nessa situação aqui, onde ocorre a variação de temperatura, você começa comparando as quantidades de calor, que são as mesmas. Aqui você tem massa, aqui você tem o calor latente, aqui você tem massa, tem o calor específico e a variação de temperatura. Você começa resolvendo, comparando as quantidades de calor, tá? Então, eu coloquei aqui, olha, massa vezes calor latente de fusão, massa, calor específico e variação de temperatura. Não houve perda de matéria nesse processo todo, então a massa é a mesma, tá? Como é que a gente vai encontrar então essa temperatura na metade do tempo que foi exigida pelo enunciado? Vamos começar inicialmente recordando e reforçando esse raciocínio aqui, ó. A temperatura, a quantidade de calor é a mesma em todo o processo, tá? Da transformação do gelo, da mudança de estado e do aquecimento da água, tá? Então a quantidade de calor da mudança de estado é igual à quantidade de calor da água sofrendo aquecimento. Essa quantidade de calor da mudança de estado ocorreu durante um determinado tempo. Então existe uma relação de calor por unidade de tempo
nesse processo de mudança de estado, tá? Vamos supor que a minha variação de temperatura da água aqui, que a gente pode observar logo mais, ela aconteceu no mesmo tempo que a mudança de estado. Então, também existe uma relação de quantidade de calor por unidade de tempo. Quis o exercício que essa quantidade de calor por unidade de tempo da variação de temperatura da água é igual à quantidade de calor por unidade de tempo da mudança de estado, certo? Então, primeiro eu vou identificar qual é essa temperatura atingida no mesmo tempo da mudança de estado, para depois eu ir para o próximo raciocínio. Então aqui eu comparei as duas quantidades de calor, né? Essa aqui de mudança de estado com a temperatura do gelo, né? Para a água, com a quantidade de calor da variação de temperatura da água. As massas elas serão eliminadas porque são iguais, não houve nem acréscimo nem perda de matéria. O calor específico da água vai ser considerado, que vale 1. O calor latente de fusão do gelo é 80. E a variação de temperatura ocorre de 0 até um valor qualquer que eu não sei qual é. Por que de 0? Porque olha aqui no gráfico, ó, na mudança de estado, a temperatura do gelo para a água estava em 0 graus Celsius. Quando a água começou a ser aquecida, ela partiu de 0 em direção a uma temperatura, sei lá, qualquer, tá? Que não chega a ser X, porque X vai se referir à metade do tempo, que é o que a gente está procurando. Mas ela vai além, essa variação de temperatura. Mas partindo de onde? De 0. Então, ainda aqui, ó, na nossa comparação, né, eliminei o que foi necessário e aí só sobrou o quê? O valor de 80 do calor latente e a nossa variação de temperatura que começa a partir de 0 e tem uma temperatura final, tá? Essa temperatura final, 0 vai embora, é equivalente a 80 graus Celsius. Lembre, essa temperatura de 80 graus Celsius é a temperatura obtida num tempo equivalente ao tempo necessário para ocorrer a mudança de estado, certo? Então, quando a água variou de 0 até 80 graus Celsius, decorreu o mesmo tempo que houve a mudança de estado do gelo para a água, a 0 graus Celsius, tá? Aí aqui a gente fez uma regra de 3. Se nesse tempo que a gente considerou, eu cheguei a 80 graus Celsius, o enunciado quer saber qual é o valor da temperatura na metade desse tempo. Tá, então eu faço aqui uma regrinha de 3 e eu chego em 40 graus Celsius, que é esse valor aqui, ó, certo? Aqui, metade do tempo de mudança de estado vale 40 graus Celsius. Tempo completo, 80 graus Celsius, certo? Se o valor de T aqui, ó, se fosse exigido o valor de T, a temperatura seria 80 graus Celsius. Como é metade de T, então a temperatura é 40 graus Celsius, certo? É isso aí. O número de elementos, o de átomos, o de substâncias e o de moléculas representados no sistema são, respectivamente, e aí temos as alternativas, né? São 5 alternativas. Vou poupar de repetir todos os números que já estão aí descritos e vou me preocupar a encontrar o número de elementos inicialmente para eliminar as alternativas que estão disponíveis aí. O primeiro objetivo é definir o número de elementos que a figura informa. Bom, a gente tem ali o verde, o
lilás, o rachurado com tracinhos, né? E o cinza. Esses são 4 elementos, tá? Eles estão participando da constituição molecular de alguns materiais, mas a pergunta inicial é quantos são o número de elementos envolvidos nessas composições. Então nós temos 4 elementos. Isso já elimina as alternativas B, E e C. E agora eu vou tratar só da alternativa A e D. A segunda pergunta diz respeito ao número de átomos. Átomos devem ser a quantidade total de partículas nessa representação. E quando nós contamos, o total de partículas que a figura mostra é igual a 12. Então, já podemos apontar para a alternativa A como resposta. No entanto, vou seguir adiante e definir o número de substâncias que a representação está ilustrando. A gente tem aí a primeira só com elementos lilás, depois a gente tem 2 moléculas, né, com 2 partículas verde e uma lilás, já representando uma única substância, apesar de serem 2 moléculas. Temos aí uma substância com uma partícula verde e uma lilás, representando a terceira substância, e por fim a quarta substância é o elemento rachurado, né, ligado ao elemento cinza ali, seja lá quais forem esses elementos. Então aí a gente tem somadas 4 substâncias, sendo que uma delas possui 2 moléculas representadas, certo? E a última pergunta é quantas moléculas? E aí a gente tem essas 2 que a gente mencionou, né? Que ela é uma molécula com 3 elementos, são 2 moléculas, né? 2 verdes e uma lilás. A gente tem uma molécula só com elementos lilás, uma molécula com elemento verde e uma lilás, e uma molécula com um elemento cinza conectado ao elemento lilás com tracinhos. Então a gente tem aí contadas 5 moléculas. É a alternativa A resposta. Pouco após o ano de 1800, existiam tabelas de massas atômicas relativas, nas quais o oxigênio tinha a massa atômica 100 exata. Com base nesse tipo de tabela, a massa molecular relativa do dióxido de enxofre seria, dado que a massa atômica do enxofre é 32 unidades de massa atômica e a massa do oxigênio é igual a 16 unidades de massa atômica. Bem, se você olhar com calma os valores do enxofre e do oxigênio, perceberá que são valores numa proporção de 2 para 1. Se levarmos essa proporção de 2 para 1 para 1800, veremos que o enxofre tem ou tinha massa atômica igual a 200, certo? Sendo assim, o dióxido de enxofre em 1800
correspondia a 200 como massa atômica do enxofre, somado com duas massas de oxigênio iguais a 100. Então, temos lá 200 mais 2 vezes 100, 400. Então, é a alternativa E. A resposta, o exercício é tranquilo, desde que você perceba a relação de proporção entre as massas atômicas e utilize no referencial do ano adotado. Então é isso aí. Esse vídeo vai ficar por aqui, certo? Você deve ter observado que as questões de química não foram tão difíceis, mas não se engane. À medida que eu for publicando novos vídeos, a complexidade das questões de química vai aumentar. Então esteja preparado, estude as atas, estude as outras matérias também, como eu havia mencionado no início do vídeo, certo? Na descrição desse vídeo e dos demais, eu vou deixar as matérias relacionadas com as questões que eu resolvi, para você se aprofundar e consultar a teoria, tá? Então se inscreva no canal, ative as notificações, se você puder, faça uma contribuição, porque ela ajuda nos meus outros estudos e nas minhas pesquisas, ok? Então até o próximo vídeo, tchau!